O que é gostar de alguém? O que você sente quando alguém se confessa pra você? Sente vontade de gostar da pessoa? Ou você já até mesmo gosta dessa pessoa? Sente uma inquietude? Boa ou ruim? Sente vontade de se atirar aos braços dela ou sente vontade de correr? Fica com vergonha? Eu acho interessante observar essas coisas. Ver as pessoas ficarem com vergonha, sem graça, sem jeito. É ótimo, é interessante, é engraçado. Só é ruim quando é conosco. Quando estamos na posição do incomodado, do tímido, do sem jeito. Aí é realmente ruim. Mas ao mesmo tempo é bom. Faz com que nos sintamos vivos. Eu me sinto vivo neste momento porque sinto isso quando te vejo. Independente da sua resposta, eu gosto de você. Fico perdido, sem graça, as palavras faltam. Mas no final, acho bom. Porque é você, e não outra pessoa. Olá, meu nome é Pedro e esta aqui é a vida de um notívago comum. Sim, galera, esse é um episódio sobre amor e os vários graus de sentimento que essa palavra abarca. Quem nunca amou, né? Bom, considerando o poema que eu li aí no início, certamente eu já amei. Vocês devem estar aí se perguntando, mas esse não é um podcast sobre notívagos? Bom, enquanto isso é verdade, eu vou responder essa pergunta citando o jargão de um programa de rádio dos anos 80, que é: os metaleiros também amam. Logo depois disso eu tocava alguma música no estilo baladinha lenta, romântica, tipo Still Loving You dos Scorpions, Wasting Love do Iron Maiden. Então eu fiz minha própria versão, que é os notívagos também amam. E sim, nesse contexto eu sei que eu devia tocar uma baladinha lenta também, mas não vai rolar. Talvez da próxima vez aí. E não, nós notívagos não amamos apenas outras pessoas notívagas. Pois bem, esclarecido isso, vou contar um pouquinho aí de uma grande paixão que eu tive lá em 2015, no meu segundo período de letras. E a moça em questão se chama Pamela. Bonito nome, inclusive. A gente se conheceu porque além da gente fazer aula junto, a gente tinha vários amigos em comum. Ainda tem, né? Até hoje. Ela não morreu, nem eu, então, enfim. E como bons calouros, mesmo já no segundo período, a gente sempre andava em bando. Vocês já devem ter visto por aí. Quando você vê um bandinho na faculdade, pode ter certeza que é calouro. E no nosso bando, era um grupo aí com singelas 20 pessoas, mais ou menos. E aí na vibe de letras e literatura, em algum momento a gente resolveu reunir para falar de poema. E nesse seleto grupo, seleto porque pouca gente realmente animou, estávamos eu, a Pamela e mais umas 5 ou 6 pessoas, se não me engano. A gente estava aí na vibe de discutir os poemas mesmo, tanto os feitos pela gente quanto por autores famosos. No encontro, a gente começava lendo os poemas que escolhêramos e depois falávamos um pouco do porquê das escolhas. Não lembro mais quando foi que eu me peguei prestando muito mais atenção aos poemas que ela lia, mas aconteceu. Os motivos para eu começar a gostar dela foram muitos. Beleza? Sim. Inteligência, claro. Senso de humor? Com certeza. Mas esses não foram os principais motivos, nem de longe. Aliás, talvez o humor tenha contribuído um bocado. O principal motivo mesmo foi respeito. Ela tinha uma certa aura que era meio impossível de não prestar atenção quando ela falava. Vocês já conheceram esse tipo de pessoa? Bom, se vocês não conheceram, ao menos já ouviram falar. Pois é, pessoas assim existem e a Pamela com certeza é uma delas. Eu aprendi a gostar de teatro com ela, perdi o preconceito com o feminismo por causa dela. Inclusive eu gravei uma apresentação que ela fez no Teatro Dom Silvério, lá em 2015 mesmo. O link tá aí na descrição do episódio. A imagem não tá muito boa, culpa do Windows Phone que eu tinha na época, mas a apresentação continua excelente, mesmo depois de 4 anos aí. E aí, por causa dela, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que eu tinha 15 anos de novo. Eu não conseguia falar sem gaguejar, minha testa suava de tanto nervosismo, o estômago afundava imediatamente só de ela aparecer. Até que chegou uma hora que eu resolvi colocar um pouquinho do que eu sentia no papel, né? E o resultado foi o poema que eu li no início do episódio.
E em um outro belo dia, eu tomei a coragem e fui lá me declarar pra ela, né? Eu falei, pô, é agora, não posso mais ficar aqui só gostando dela à distância, né? Eu preciso fazer alguma coisa. Pô, tomei minha coragem, fui lá, entrei no diretório acadêmico, que é o vulgo DA, fui sentar perto dela. O problema é que a minha coragem não entrou junto comigo, ela ficou do lado de fora olhando e rindo da minha cara, né? Porque vocês vão entender. Fiquei ali sentado perto dela, pelo menos uma meia hora, assim. Só sentado, olhando em volta, talvez procurando minha coragem, não sei. Tentando falar com ela e falhando miseravelmente. Eu não conseguia pensar em nada pra falar. Os papos que, porventura, me viam à mente não eram papos passíveis de rendimento. O papo não rendia nem a pau, porque... Nossa, eu só vinha com ideia furada, eu tenho certeza disso. Não lembro mais exatamente o que eu tava falando, mas eu tenho certeza que foi só um papinho merda. E nisso eu só consigo imaginar o pessoal do DA ali me olhando e achando graça, né? Pelo menos achando a cena meio tragicômica. Eu não lembro mais quando foi que eu realmente falei que gostava dela, mas eu lembro que em algum momento, provavelmente antes de eu chegar lá e falar mesmo, eu fiz um outro poema, que é o seguinte. A poesia sem fim. Mesmo estando tão perto, assim lado a lado, ainda estamos amarrados a destinos dispersos. Podemos ser isso e aquilo, mas não podemos não sê-lo, pois eu lhe tenho zelo, e seu âmago eu assimilo. E ao soar de nosso sino, atada a nossa falha, visto então minha saia, para receber seu mimo. Não quero mais te ver ao longe. Sei que entre nós há um acordo, e a partir disso eu discorro. Quero estar em seu onde. Estamos juntos, porém distantes. Não sei mais lidar. Quero sentir seu ofegar com nossos beijos antes inebriantes. E eu tenho algo a confessar. Não consigo viver assim. E este poema só chegará ao fim quando o nosso amor se concretizar. Eu também não lembro se eu cheguei a entregar algum dos dois ou se eu cheguei a falar pra ela de algum dos dois. Mas enfim, ela não gostava de mim dessa forma. E na boa, tudo bem, né? Porque acontece, é algo que acontece na vida. Nunca fiquei com raiva dela ou qualquer coisa do tipo. Não tinha motivo pra isso. Mas claro que eu devo ter agido meio estranho por algum tempo, né? Talvez por vergonha. Provavelmente por vergonha. Que também não tinha motivo, né? Mas isso eu não consegui controlar. Depois de uns meses, tudo voltou ao normal e tal. Continuamos conversando normalmente. E inclusive essa foi outra coisa que eu aprendi com ela, né? Manter a calma, ficar tranquilo. Então só tenho a agradecer aqui. Pantinho, eu não sei se você sabe de tudo isso que eu aprendi com você, mas é isso aí. Obrigadão por tudo. A segunda história que eu vou contar é de quando eu tinha realmente 15 anos e estava ainda no ensino médio e tal. Também foi uma época em que eu era bastante aguerrido, eu acho que é esse o adjetivo. Eu tinha acabado de formar o Grêmio da escola, eu e mais vários amigos, né? E foi a primeira vez que o Grêmio estava bem organizado. Antigamente até tinha um Grêmio na escola, só que ele era focado só em dar festas, além de que ele nem era um Grêmio oficial, ele não era registrado nem nada. Mas enfim, quando a gente ganhou a eleição, né, fizemos as chapas e tal, foi bem bacana. Chamamos várias pessoas para fazer parte do Grêmio, né? E uma das pessoas que foi pro Grêmio foi um interesse amoroso que eu tive. Não vou citar nomes aqui, então vou criar um nome fictício aqui pra ela. Vou chamar ela de Luciana. E não, eu não tô só zoando, falando que vou criar um nome fictício e na verdade ela chama Luciana mesmo. Não, ela não chama. Na época lá, um grande amigo meu tava apaixonado pela amiga dessa Luciana. Aí por causa disso a gente passava bastante tempo junto e eu comecei a conhecer a Luciana e achar ela muito legal, fraga. E pô, ela é legal pra caramba, velho. Eu não tava esperando isso. Eu tava lá de boa fazendo minhas coisas de Grêmio. Inclusive eu era lá o ministro da cultura. Ministro. Eu não era ministro porque, né, eu tava na escola, mas enfim.
A minha parte lá era organização cultural. E, curiosamente, a área de interesse dela também foi organização cultural. Então a gente começou a passar mais tempo ainda junto. Até um belo dia que eu falei, velho, acho que eu tô gostando dela. Eu não tô só aqui como um amigo, como um colega de Grêmio. Eu comecei a perceber isso porque, assim como na história da Pantinha, eu sentia meu estômago afundar a partir do momento que ela entrava na sala. Aí eu ficava sem jeito, não conseguia conversar direito, eu tinha que me manter muito concentrado. Sabe, bêbado concentrado? Que fica meio paradinho assim, olhando, focadão pra um lugar? Pois é, eu ficava mais ou menos assim, mega focado em passar as coisas lá do Grêmio e tal, e um belo dia eu falei, não dá, preciso ir lá, preciso fazer alguma coisa. E aí acabou que ela também tava gostando de mim e a gente começou a namorar por um tempo. Foi bacana, a gente namorava mais na escola mesmo. Primeiro porque ela trabalhava à tarde, aí isso impossibilitava, né, da gente ficar mais tempo, a gente se encontrar fora da escola, assim. E segundo, que a gente ainda era meio novo. Não que a gente não saísse e tal, mas ainda não era um costume tão forte assim. Mas o importante é que a gente namorou por um tempo e tal, até um belo dia que ela ficou com um camarada. Aí eu fiquei putaço, né? Eu falei, nossa, que merda. Só que assim, o legal é que ela veio conversar comigo, sabe? Ela que veio me falar. Ela falou, pô, eu fiquei com um cara e tal, queria te falar porque, né, não foi legal. Nossa, que merda, né? Bom, obrigado por ter falado, mas que merda. Aí a gente terminou, mas depois de um tempo, assim, uma semana, ela ficou trocando ideia comigo ainda e tal. Eu falei, não dá, eu gosto dela, não quero que acabe por causa disso, sabe? Aí a gente voltou, ficamos por mais um tempo, namoramos por mais um tempo. Só que no final do ano ela ia se mudar. Então foi uma merda, né? Porque a gente já tinha aí superado um grande... Como é que eu posso dizer? Uma grande crise no namoro. É uma grande crise porque a gente tinha 15 anos, né? Então isso foi uma puta crise. Mas a gente conseguiu superar isso, né? Como dois grandes adultos de 15 anos, a gente superou isso e ficamos juntos de novo. Só que aí a distância a gente não ia conseguir vencer. Ela novamente veio conversar comigo na moral e tal, falou que não dava pra continuar namorando porque namoro à distância é uma merda, que não funciona. E eu ainda tava lá meio apaixonadão e falei, não, velho, vou tentar, porque, né, pô, eu vou lá te visitar. Mas acabou que não rolou mesmo, não. Ela se mudou e eu fiquei sem encontrar com ela por muito tempo. E agora vamos avançar um pouquinho no futuro, novamente pra minha gestão ambiental. Aparentemente muita coisa aconteceu enquanto eu tava na gestão ambiental, né? Foi um tempo bem eventuoso, acho que essa palavra não existe, mas enfim. Eu estava apresentando um trabalho, eu estudava lá na UNA, e a UNA tem um costume de fazer uma exposição no final do ano, ou ao menos tinha, né, esse costume. Na época a gente foi pro Expo Minas e a gente apresentava os nossos trabalhos lá. A gente apresentava tanto pra banca da faculdade mesmo, quanto pras pessoas que estivessem andando por lá, né? E aí eu tô lá apresentando meu trabalho, quando eu vejo ela passando, e ela me vê também. Eu falei, caralho, Luciana! Luciana tá estudando na UNA, que viagem! Aí eu terminei de apresentar meu trabalho, ela parou lá, ficou assistindo minha apresentação. Depois que terminamos de apresentar o trabalho, era um trabalho em grupo, né? Fui lá trocar ideia, depois eu fui assistir a apresentação dela, a gente continuou trocando ideia por um tempo. E foi bem legal porque, primeiro, não tinha mágoa nenhuma, nem da minha parte, nem da dela, né? E segundo, que a gente conseguiu conviver ali como duas pessoas que já namoraram, mas não tem mais nenhum sentimento. Claro que isso foi, assim, isso aconteceu anos depois, mas a gente meio que venceu o mito do ex-namorados não conseguem ser amigos, sabe? Tudo bem que a gente perdeu o contato depois de um tempo de novo, mas enfim, a gente manteve um contato por um bom tempinho e continuamos bons amigos, sabe? Foi bem legal, foi uma experiência muito legal, assim, essa de vencer esse preconceito aí, esse mito. Então é isso, Luciana, se você estiver escutando esse podcast, você deve saber que é você. E, bom, é isso, se você estiver escutando, por favor, mande um salve aí, porque a gente pode manter contato de novo. A gente já conseguiu uma vez, então por que não de novo, né? Vai ser legal. Bom, então esse foi um dos episódios de hoje. E assim como no outro, eu vou falar aqui de novo. Tô lançando 2 episódios essa semana porque eu tô bem empolgado mesmo. E só explicando a capa aí, vocês devem ter olhado pra ela e falar, nossa, que negócio brega. Sim, galera, é porque o amor é brega.
E também falar que o amor é brega. E sim, eu sei o quanto que isso é brega. E aparentemente eu redescobri a palavra brega. Adiantando aqui que amizade também é uma forma de amor, então eu vou falar aqui dos meus colegas e amigos da Letras que se formaram há pouco tempo. Lufa, Felipe, Lucas, do Leitor Zodíaco, Elisa, Girafa Elisa, parabéns pela colação de grau e parabéns pela batalha vencida. Espero que vocês continuem vencendo mais e mais batalhas daqui pra frente. Que esse seja só um ponto de início para alguns e metade do caminho para outros. Então, congratulações a vocês e a todos os outros que eu não citei também. Novamente, parabéns. E só para contextualizar, quando eu namorava a Luciana lá no ensino médio, a gente estudava de manhã. E quando a gente se reencontrou, foi à noite. Porque eu estudava na UNA à noite e ela também. Então, na verdade é mais uma curiosidade do que uma contextualização, né? E também só tentando justificar essa história e falando que ela correu um pedaço à noite. Bom, então é isso. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima.